Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Só entrará aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está no céu. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos tantos milagres? Então eu vou declarar a eles: Jamais conheci vocês. Afastem-se de mim, malfeitores. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, os ventos sopraram com força contra a casa, e a casa desmoronou-se e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento, porque Jesus ensinava como alguém que tem autoridade e não como os doutores da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o padre da minha paróquia gosta de utilizar este evangelho, principalmente quando tem alguma união, quando tem algum casamento. Porque, segundo ele, o evangelho que está sendo retratado hoje é a forma certa de como um casal deve agir na vida cotidiana, de como um casal deve viver, de como deve ser a vida de uma pessoa que se une em matrimônio. O evangelho de hoje nos traz justamente essa reflexão, a união. A sintonia que nós devemos estar é a sintonia entre nós com Deus. Além de estar em sintonia com quem você vai casar, você deve estar em sintonia também com Deus, para que tudo o que você faça, tudo o que você deixe como ação, você deixe como ação refletindo Deus. E assim, obviamente, o seu casal será espelhado nisso. Jesus inicia o evangelho dizendo uma forte frase: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ou seja, o que Jesus quer dizer com isso? Nem todo aquele que reza, nem todo aquele que pratica boa ação, nem todo aquele que vai à missa todo domingo, nem todo aquele que adora Jesus entrará no reino dos céus. E Jesus ainda completa: Naquele dia muitos me dirão: Senhor, nós expulsamos tantos demônios em teu nome, fizemos tantos milagres em teu nome. E eu direi: Afastem-se de mim, malfeitores, porque não colocaram em prática com a recompensa de Deus. Muitas das vezes, nós esperamos a recompensa do mundo. Muitas das vezes nós fazemos tanto e esperamos a recompensa do mundo. Esperamos algo que o mundo nos dará. E isso, muitas das vezes, é o que nos move. Só que, diferentemente do que o mundo pensa, Deus pensa de uma outra forma. Devemos fazer aquilo que nós fazemos sem esperar nada em troca. Estou há não sei quantos anos como ministro, só um exemplo. Estou há não sei quantos anos como ministro. Aí eu vou aposentar ano que vem, eu vou sair da pastoral, vou parar de servir, porque já está dando a minha idade. Só que eu não ganhei nenhuma festa. Ninguém falou para mim muito obrigado pelo seu serviço. Ninguém agradeceu por tudo aquilo que eu fiz. Ninguém olhou para mim e falou: olha, você fez a diferença. Porque, é claro, não deve falar. O bem deve ser demonstrado por Deus.
Aquilo que nós fazemos de bem, nós devemos receber a recompensa por Deus. É Deus que nos dará a recompensa. Padre Léo uma vez disse que muitas das vezes nós ficamos tão atormentados com as respostas do mundo, que a gente fica tão preocupado com aquilo que o mundo vai dizer, que a gente acaba esquecendo aquilo que Deus diz. Nós acabamos esquecendo aquilo que Deus quer para nós. E este é o real valor que Jesus traz no Evangelho de hoje. Nem todo aquele que segue a Ele, porém não escuta, entrará no reino dos céus. Aquele que segue a Ele, mas não escuta, não entrará no reino dos céus. Porque não está aberto ao diálogo. É este o ponto seguinte do Evangelho de hoje. Quem ouve as minhas palavras e as coloca em prática é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio chuva, veio mau tempo, veio tempestade, mas a casa não caiu. Aí a gente coloca essa frase em prática. Quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é como uma pessoa que trabalha todo dia de segunda a segunda. Mal tem dinheiro para pagar as contas. Mas tá lá, com Deus eu vou me salvar. Padre Léo uma vez contou uma história muito engraçada até. Tinha um rei e tinha um dos... como se fosse amigo do rei. Né? Ficava sempre do lado, sempre do lado do rei, ajudando o rei em tudo que ele precisava. Um dos funcionários dele lá. E esse funcionário era tão religioso, mas tão religioso, que qualquer coisa que acontecia, ele gritava, aleluia, bendito seja Deus, louvado seja Deus, aleluia. Aí, certo dia, os dois saíram em uma expedição. Detalhe, o rei não sabia nem quem que era Jesus Cristo. Aí os dois saíram numa expedição. Saíram numa expedição, foram. No meio do caminho é abordado por um monte de tribo canibal. Não precisa nem contar o que aconteceu. Foram presos. Só que eles prenderam somente o rei. Eles falaram, vou prender esse daqui que a carne é mais gostosa. Levaram o rei. O outro com o parça dele lá ficou livre. Bendito seja Deus, aleluia, aleluia. Saiu gritando aleluia, aleluia, pra tudo quanto é canto. Aí o rei falou assim, putz, mas aquele cara só gritava aleluia, aleluia, aleluia. E eu aqui quase pra ser morto. E o cara louvando a Deus. Onde já se viu? Eu tô sofrendo e o cara louvando o Deus dele. Eu tô morrendo e o cara louvando o Deus dele. Aí ele disse assim, eu vou achar um jeito de sair daqui. Quando ele estava para ser colocado no caldeirão para poder eles fazerem a sopa, para poder oferecer o sacrifício, o rei deu o bote e foi embora. Aí o rei chegou lá no palácio todo estrupiado. Virou pro soldado e falou assim, cheguei. Bendito seja Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus que você saiu. Glória a Deus, achei que o Senhor tinha comido. Graças a Deus que o Senhor está aqui vivo, presente no meio da gente. Bendito seja Deus. Eu fui para ser comido, virou o rei e falou assim. Eu fui para ser comido. Tô todo machucado, todo estrupiado. Tô só o caco. E você ainda tem a coragem de louvar o seu Deus. Aí ele respondeu com toda a sabedoria. Mas, mestre, enquanto o senhor estava para ser comido, eu fiquei orando por você.
Enquanto o Senhor estava para ser comido, eu fiquei rezando pela sua alma. Mesmo assim, o rei demitiu ele. Aí no outro dia, ele foi preso. Aí no outro dia, o rei saiu em expedição de novo. O rei foi capturado com mais 2 soldados. E aí ele falou assim: digam aos soldados para libertarem aquele cara e fazer com que ele reze por mim. Dito e feito, foi o cara começar a rezar e ele saiu da cadeia de novo. Na hora que ele chegou no palácio novamente, ele virou pro soldado, pro chefe e falou assim: viu? Realmente a sua reza dá certo. Me mostra aí qual que é o seu Deus que eu quero seguir ele também. Muitas das vezes, Deus coloca as pistas para que nós sigamos e a gente não percebe. Muitas das vezes, Deus coloca as missões para nós fazermos e a gente acha que é coisa da nossa cabeça. É necessário ouvir e pôr em prática. Ouvir e colocar em ação. Não adianta somente pôr em prática, mas também não adianta somente ouvir. Quem somente ouve e não põe em prática, a casa desmorona. Quem põe em prática, mas não ouve, a casa desmorona do mesmo jeito. Precisamos seguir os dois. Os dois devem estar em sentido. É por isso que Deus deu 2 ouvidos para nós. Precisamos escutar mais. Escutar mais e estar mais em sintonia com Jesus. Assim, acionaremos a nossa esperança para estar com Ele. E ela se tornará viva, forte e presente no meio de nós. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.